Bem-vindos ao Med Aulas, eu sou o professor Roberval Moraes e agora a gente vai falar sobre a histologia do canal alimentar. Falando do esôfago, vamos falar agora do canal alimentar, só do esôfago. Galera, se você perdeu a aula que eu falo sobre o que é o canal alimentar, as camadas, né, mucosa, submucosa, muscular, adventícia, ulcerosa, volta lá, tá aqui na playlist, na descrição, é a aula antes dessa, é muito importante para você entender bem essa aula e as próximas, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso. Vai lá, só 10 minutinhos, assiste, depois tu volta aqui que tu vai entender bem melhor. Outra coisa, eu geralmente dou questão para vocês só quando eu termino um determinado assunto. Só que como o sistema digestório ele é um pouquinho extenso na histologia, quando eu terminar a aula de estômago, já a próxima aula, não perde, você vai receber o QR Codezinho com as questões para treinar. E no final, quando eu terminar o intestino, eu te dou mais questão para treinar. Combinado? Aí você estuda bastante. Então vamos falar do esôfago, galera. O esôfago, ele é um tubo, faz parte do canal alimentar, e ele tem como função levar o alimento da boca para o estômago. Então a função aqui do esôfago é conduzir o alimento da boca para o estômago. Simples assim. Na mucosa do esôfago, a gente tem um epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Por quê? Lembra que epitélio pavimentoso estratificado tem a ver com estresse físico. E nem sempre você mastiga direito. Não vem com história que eu sei que nem sempre você mastiga direito. Às vezes você está no churrasco, tenho certeza que já aconteceu. Se você é vegano, você está comendo ali uma maçã, não mastigou direito, engoliu, desceu rasgando. A espinha do peixe, pedação de carne. Por que você não adoece? Por que você não passa mal porque passou lá rasgando? Rasgando entre aspas, né, gente? Porque o epitélio do esôfago ele é bom para lidar com isso. Não quer dizer que você tem que ficar também de qualquer jeito, mastigue direito. Mas ele é útil para isso. Ele tem um epitélio pavimentoso estratificado, que é bom para isso. E aí na lâmina própria, a gente vai ter glândulas, que a gente vai chamar de glândulas cárdicas esofágicas, que elas ajudam produzindo muco, junto com as glândulas que vão ficar na camada submucosa, glândulas esofágicas, produzindo muco para quê? Para lubrificar o esôfago, para dar melhor fluidez para o alimento passar mais tranquilo. Você não pode ficar com o alimento muito tempo no esôfago. Então, eu tenho essas glândulas que produzem muco, que ajuda tanto na proteção quanto na condução ali do alimento para o estômago, tá bom? Professor, eu tô perdido. O que é mucosa? Mucosa é epitélio mais lâmina própria. O que é submucosa? É a parte que vem logo abaixo. Ainda não entendi. Vai na aula de canal alimentar que eu explico as camadas direitinho do que é cada uma, tá bom? Vai lá que você vai entender. E aí a gente tem a camada muscular. A camada muscular, que é a terceira camada, ela vai ter a primeira porção do esôfago tem músculo esquelético, que é a parte que você controla para engolir. Você consegue fazer o estímulo para deglutição. Aí a gente vai transicionando de esquelético para liso e a gente termina o esôfago apenas com músculo liso. Todo o meu canal alimentar, galera, vai ter músculo liso. A exceção é só o primeiro terço do esôfago e a região perianal, que vai ter músculo estriado esquelético também. E a última camada, a maior parte do esôfago, né, a porção cervical, a porção torácica, possuem a adventícia, tecido conjuntivo frouxo. A parte que atravessou o músculo diafragma, chegou na cavidade abdominal, já tem ali o contato, revestimento pelo peritônio, então já vai ter serosa. Aqui eu trouxe um esqueminha para você, para a gente olhar, é importante uma estrutura. Aqui antes do esôfago, que eu quero comentar com vocês, eu vou deixar para trabalhar a histologia dela na aula de sistema respiratório, porque a função dela é fechar a traqueia, mas eu quero mostrar já ela para vocês, que ela é uma estrutura que a gente chama de epiglote, e ela serve, aqui eu vou deixar eu dar play no vídeo, ela serve para conduzir o alimento para o esôfago, para que ele não vá parar na traqueia. Olha só, fechou a traqueia, o alimento passa para o esôfago, e aí, por que isso? Porque senão você poderia engasgar, o alimento poderia ir para as vias aéreas e você poderia ter problema, você poderia até morrer por falta de ar, se o alimento eclodisse as vias aéreas. Então a epiglote ela faz esse trabalho. Ela tem função, ela tem um epitélio tanto igual do sistema digestório quanto igual do sistema respiratório. Ela tem 2 epitélios diferentes. A gente vai ver isso
mais na frente vou ter uma aula para vocês só dela, quando a gente falar de sistema respiratório. Acho que fica melhor. Então, o esôfago em si, como eu já falei para vocês, é um tubo. O primeiro terço dele, né? A gente tem músculo estriado esquelético, depois eu começo a transicionar para músculo liso, depois predomina o músculo liso. Aqui um corte na microscopia eletrônica, a gente está vendo aqui as camadas, ó. Mucosa, submucosa, muscular e aqui fora, que foi uma parte mais de baixo do esôfago, né, a parte abdominal, tem a serosa. Aqui mais um corte da histologia do esôfago para você trabalhar. Eu quero gravar com vocês algumas aulas práticas, a gente pegar a lâmina, botar o microscópio, abrir a lâmina, ler, trabalhar junto para explicar a histologia. Eu ainda vou gravar primeiro o conteúdo teórico todo, e aí eu gravo as práticas, eu acho que fica mais organizadinho. Eu sou professor profissional, tá, gente? Eu trabalho em faculdade, etc., dando aula para curso superior de medicina, farmácia, odonto, educação física, nutrição, eu trabalho com vários cursos. Então eu não tenho tanto tempo, então nessa frequência de 3 vídeos por semana é o que é possível para atender vocês, tá, galera? Porque eu gosto muito desse serviço aqui também no YouTube. Então para mim isso aqui é um hobby, é uma diversão. Então aqui a gente tem as pregas longitudinais da mucosa, camada mucosa, né? O epitélio mais a lâmina própria. Ele encerra aqui na muscular da mucosa. E aí abaixo dele eu tenho aqui as glândulas submucosas, ó, que vão produzir muco. A túnica muscular. Aqui separado para vocês, ó, porção inicial, ambas as camadas de músculo esquelético. Terço médio eu tenho músculo esquelético e músculo liso. E o terço inferior, tudo músculo liso. E aí depois eu tenho aqui, ó, a gordura. Aqui eu tô vendo a camada, tecido frouxo, né? A adventícia. Aqui mais um corte, aqui aproximando, ó, epitélio pavimentoso estratificado. Aqui, olha, o que você tá vendo? A gente tem aqui algumas estruturas glandulares, aqui a gente tem a camada também muscular, né? Que é a muscular da mucosa. Aqui o número 1, um pouquinho mais afastado, ó. A gente está observando também músculo aqui. Eu estou observando a camada muscular da mucosa. Aqui mais um corte para você observar. E aqui em cima, as glândulas submucosas aqui bem organizadinho para você. Tá bom? Eu quero falar de uma patologia para a gente encerrar essa aula. O esôfago ele é bem simples, histologicamente falando, porque a função dele é basicamente conduzir o alimento da boca para o estômago. É um órgão condutor. Mas tem uma coisa muito interessante que é a esofagite de Barré, ou esofagite de Barrett, se você quiser falar o portuguesado. O que é isso, galera? O epitélio do esôfago, como a gente falou, ele é pavimentoso e estratificado, preparado para lidar com estresse físico. Só que tem muita gente que tem refluxo. A acidez, né, do estômago, o ácido gástrico, o ácido clorídrico, ele vem voltando para o esôfago e ele tem um pH muito ácido. Então ele é um estresse químico que o nosso esôfago não é preparado para lidar. Se você é meu aluno desde o começo, assistiu a aula de histologia básica, você sabe que o epitélio preparado para lidar com estresse químico é o epitélio colunar, é o epitélio cilíndrico. O epitélio pavimentoso não é preparado para isso. Então ele vai começar a agredir. E aí, se você não trata o refluxo, se você continua agredindo por muito tempo, o seu esôfago ele tem a tendência de tentar se adaptar. Só que ele tenta fazer isso de uma forma um pouco problemática. Esse epitélio pavimentoso começa a ser substituído por um epitélio colunar. Esse processo de mudança do tipo celular, a gente chama na patologia de metaplasia. E a metaplasia na espécie humana, ela sempre causa problema, tá? Ela geralmente é patológica. Então a gente vai ter uma metaplasia, que é uma mudança das células pavimentosas por células colunares, porque ele está tentando se adaptar ao estresse químico. Só que, galera, essa mudança metaplásica, ela mexe com muitos fatores e mecanismos celulares que a gente vai trabalhar aí na biologia molecular, na biologia celular, e na patologia. E esses mecanismos sendo modificados, você vai ter um problema que você pode perder o controle do ciclo celular e desenvolver um câncer. Então, quem tem refluxo e não trata, continua tendo refluxo, se alimentando mal, não usa medicação, dorme na posição errada, o que vai acontecer? O esôfago vai ficar sendo agredido, pode ter uma metaplasia, que a gente chama de esofagite de Barrett, né? Ele vai inflamar, vai ter células metaplásicas, já é esofagite de Barrett. E se continuar, se você tiver uma predisposição genética, outros fatores envolvidos,
você pode desenvolver um carcinoma esofágico. Então é importante tomar cuidado, orientar o seu paciente, vocês aí da medicina, vocês aí da área da saúde, sobre esses riscos. Eu trouxe uma imagem de um artigo da revista Nature, né? Da Nature Reviews, de gastroenterologia e patologia, mostrando o epitélio pavimentoso estratificado, e aí ele vai sendo substituído por epitélio colunar. E aí a gente vai tendo aí essa mudança do epitélio, ele fica semelhante ali ao do intestino, semelhante ali ao epitélio estomacal. Então isso aqui é bem interessante, e dependendo da situação eu posso até ter formação de úlceras, crateras ulcerosas, que vão ser causadas pela destruição ali do nosso epitélio, tá bom? Então, dá uma lida nesse artigo, ele é muito bacana. Vou deixar aí na descrição para vocês, é bem bacana. Aqui é uma imagem mostrando o refluxo, reprogramação molecular, mudança do tipo celular, que é a metaplasia. Eu posso, inclusive, começar a ter células que produzem muco, né? Células caliciformes, igual a gente vai ver aqui, a gente tem lá no intestino, para tentar proteger essa região. Olha uma imagem real aqui, ó. Epitélio pavimentoso, epitélio colunar metaplasiado, essas mais clarinhas são as células caliciformes. Então, a esôfago é isso, a gente vai ficando por aqui. Gostou? Like, compartilha, manda esse vídeo pro teu amigo, deixa nos comentários aí sugestões, dúvidas, críticas, eu vou tentar olhar tudo, responder tudo. Deixa aí, a gente se encontra na próxima aula, estômago. Até lá!